Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Pó à Luz. Então agora eu vou dar continuidade para o tema consciência. Eu vou colocar mais alguns elementos dentro deste tema consciência. Quais são outras habilidades que esta consciência tem? E dar os exemplos na vida prática para você mesmo conseguir diagnosticar, perceber, notar, observar esse fenômeno acontecendo com você. Então, porque como eu disse no primeiro vídeo inaugural, eu tô aqui para dizer que isso não está para o indivíduo C ou D ou A, está para todos, não tem distinção, não tem ninguém que seja especial o bastante para desenvolver e para diagnosticar, para perceber, para melhorar o desempenho da sua consciência, para chegar no cume mais elevado que ele puder dentro dessa caminhada, porque essa é a ideia, no cume mais elevado, na direção da luz. Fui despertado para a luz e não sei e não desejo ensinar de outra forma, só desta forma. E embora vou falar com profundidade sobre as sombras e as miúças que ela tem, sem problema algum. Só não sei se vou conseguir fazer neste meio de comunicação, porque não sei se vai dar, mas isso eu vou deixar para pensar depois, certo? Então, o que são essas dimensões? Então, imagine que esses diminutos elementos da natureza, atômicos, eles têm uma frequência, uma velocidade específica. Eu não sou o expert disso, tá bom? Por isso, peço que procurem outras pessoas, outros que estão falando disso com perfeição. Porque esse não é meu objetivo, eu tenho um outro objetivo aqui por detrás. Falar dessa linguagem oculta por detrás. Então, é por isso que eu não pretendo me aprofundar, porque tem gente que já faz isso com maestria, então o indivíduo precisa procurar isso, para se aprofundar. Isso faz parte do seu crescimento e desenvolvimento pessoal, tá? Que também vou falar disso com mais presteza lá na frente, tá bom? Então, as dimensões são determinadas pela velocidade, certo? Imagina que você está vendo um carro aqui que está passando na sua frente a 10 km por hora. A 10 km por hora, claro, talvez alguns metros de distância desse carro, vamos chutar aí 1 metro, 1,5 metro, 2 metros. A 10 km por hora, quando esse carro passa na rodovia, você consegue enxergar os detalhes, quem está dentro, qual é a cor do carro, você consegue perceber os detalhes desse carro. Agora, vamos acelerar mais um pouco esse carro. Quando você acelera mais um pouco, 5 km a mais, alguns detalhes que você tinha percebido quando o carro estava passando a 10 km por hora, já vai passar desapercebido, porque não vai dar tempo de você ver. E assim a gente vai acelerando 200, 300, 400, 1000 km por hora, se fosse possível, Claro, 1000 km por hora, a velocidade da luz. Chegou na velocidade da luz. O que acontece? Você simplesmente não enxerga. Mas o fato de você não enxergar, repito, eu já tinha falado em outros vídeos anteriores, não significa que eles não existem, significa somente que os seus olhos não foram adaptados para perceber aquela frequência ou aquela dimensão. Então, existem dimensões, a nossa ciência chega num número matemático de 10 dimensões. Chegou a mais, conseguiram segregar, tal. Então, chegaram até a 10ª dimensão, certo? Essas dimensões,
elas não podem ser medidas com aparelhos convencionais que o homem consegue desenvolver em laboratório. Somente dentro de conceitos e práticas matemáticas, porque isso paira numa dimensão que não é possível que a gente observe, não tem como a gente observar, não tem como a gente tocar, não tem como a gente ver, porque elas estão coexistindo com nós, elas coexistem, porém em dimensões diferentes. Então, o meu corpo biológico, o meu corpo biológico, os meus olhos, tudo foi parametrizado para que eu pudesse enxergar uma dimensão específica. Eu vou inventar aqui, tá bom? É só para trazer um entendimento lógico de como funciona. Repito, eu não sou o expert do assunto, mas o que sei já é o bastante para a gente dar sequência no entendimento, tá bom? Agora, repito, busquem mais informações acerca disso, tá? Então, o meu corpo biológico, ele não consegue perceber, porque ele foi parametrizado, vamos dizer assim, para perceber a dimensão, hipoteticamente inventando aqui, tá bom? Coisas, que são coisas? Objetos, falas, tudo que a gente enxerga e toca, e tudo que a gente consegue escutar, né? Consegue escutar, interpretar, entender. Então, vamos dizer que todas essas coisas que a gente toca, que a gente escuta, ela tá entre a velocidade de 5 km por hora, eu tô inventando, repito, gente, até 20 km por hora. Então, de 5 até 20 km por hora, o meu corpo biológico consegue perceber com os nossos sentidos, que são 5 sentidos, certo? Então a gente consegue perceber. Acima desta velocidade, ele vai estar numa outra dimensão, não percebida com os nossos olhos. Mas existem alguns equipamentos que conseguem até perceber dimensões, vamos supor, terceira, quarta, dimensões um pouquinho maiores do que a nossa. Tá um leigo aqui falando, tá, gente? Então, mas vai chegar a uma dimensão específica que só com a matemática mesmo. A nossa ciência, de posse da matemática, das equações, ela, como não consegue experienciar, medir essas coisas, ela simplesmente vai fazendo os equipamentos e depois ela vê se funciona. E teste após teste, os caras conseguem fazer funcionar esses equipamentos, considerando a hipótese, a ideia da existência dessas dimensões. Porque se não existisse essas dimensões mais aceleradas, o equipamento X ou Y não funcionaria. Embora não se possa medir, não se possa tocar, só possa chegar nos números matemáticos, mesmo que os nossos olhos não enxerguem, a ciência, aquela que desenvolve ciência para fazer coisas, objetos para poder vender, porque isso gera economia para o país, para o mundo, enfim. Então, eles sabem que existe. Porém, sabem também da incapacidade de observá-las, né? Aí não vou entrar nos detalhes, tem lá o acelerador de partícula, consegue trazer mais resultados com alguma coisa, mas enfim, não vou entrar com profundidade nisso, porque eu tenho outras coisas para dizer, né? Porque, repito, tudo isso você consegue esmiuçar essas informações com mais detalhe solto aí na rede, solto, tá bom?
Então, as dimensões são isso. Então, são coisas que coexistem, porém os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso tato, paladar, os 5 sentidos, eles não conseguem perceber, certo? Então, isso é dimensão, né? Agora, o que é atemporalidade? Por que eu estou falando isso? São 2 características interessantíssimas que a consciência é capaz de detectar, observar, sentir, que é coisas dentro da multidimensionalidade, coisas que você não consegue ver, mas elas existem, mas a consciência consegue captar. E a segunda é a atemporalidade. Então, recomendo fortemente que vocês que estão aqui me escutando, que estudem de forma básica, tá bom? A questão conceitual, não precisa entrar no mérito matemático da coisa, mas a parte do conceito de como funciona, que é a teoria da relatividade restrita e a teoria da relatividade geral de Albert Einstein. Aonde ele vai desfragmentar, ele vai explicar, né, o que é o tempo. Então, isso é uma coisa curiosíssima, galera. Para que eu vou falar disso se existem especialistas, expert, neste assunto que podem trazer com muito mais riqueza do que eu? Então, busca isso, essa informação, interessantíssimo. O tempo não é o que a gente pensa que ele é. Ele não é retilíneo e linear, ele depende. Tá bom? Vê lá aquilo lá que é interessante. Mas o que eu quero trazer mesmo da atemporalidade? Esta questão onde a consciência ela consegue fazer projeções de futuro. Ela consegue fazer projeções do passado, voltando no tempo. Tá? Bom, então vamos a alguns relatos soltos. O que eu estou falando aqui é provável que encontrem na rede, ou é provável que encontrem em algum momento da vida essas informações. Existem estudos, eu não estou aqui para condenar nenhuma instituição, porque eu não entendo desta forma. Então eu não estou aqui para trazer sombra nas coisas, então eu não vou dar nome para essas instituições. Então existem instituições famosíssimas, reconhecidas no mundo inteiro, que trazem esse cunho científico, e elas tratam todas essas questões que vou começar a abordar com muita seriedade. Mas nós, os simples mortais, nós simplesmente descredenciamos. Imagina, isto é bobagem. Mas eles não acham isso. Teve alguns paranormais, né? Por que paranormais, né? Porque foge do padrão do normal, é extra convencional, né? Que faziam trabalhos dentro da mediunidade e tal, de cura, aquela parada toda, usava faca, outros tinham um poder de materialização, criavam órgãos e coisas dentro de algodão, uma série de coisas aí. Então, cientistas dessas instituições famosas, eles vinham aqui no Brasil e em qualquer lugar do mundo que aconteça fenômenos como este, eles levam os seus equipamentos e tudo mais e vão investigar, coletam informações. Por quê?
isso já não é uma questão que está muito solta por aí, não tem um parâmetro racional, cognitivo, já trazido pelo corpo científico. Não, isso já traz princípios da física quântica, certo? Então, essa característica da consciência de atemporalidade, quando ela consegue voltar no tempo e ver coisas que não faz parte do seu tempo atual, mas consegue observar coisas que aconteceu no passado. Coisas que não foram reveladas, coisas que não foram contadas nos livros. Mas tem esta capacidade. Bom, a multidimensionalidade de uma consciência permite que ela faça essas viagens sem sair do local. A exemplo disso, a visão remota, onde o indivíduo com habilidades psíquicas, fala lá para os astronautas, para você ir lá para Marte, você vai pegar a latitude X, Y, Z, você vai descer lá que lá vai ser legal. O pouso vai ser legal. Lá vai ser assim, assim, assado. A galera vai, cara, e dá certo. As guerras, enquanto todo mundo estava distraído, né, na Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, quer dizer, estas são as guerras que ganhou corpo, que ganhou volume, que ganhou informação, ficou registrada nos livros. Não foram só essas, né? Não foram só essas. Isso já acontece desde que o mundo é mundo, certo? Que esse tema, como tá tudo fora, eu vou abordar depois, tá bom? Então, essa característica da consciência de atemporalidade, né, foi usada como uma espécie de arma nessas grandes guerras, onde foi desenvolvendo, trazendo pessoas que tinham essa paranormalidade para descobrir onde estavam os navios, onde estavam as armas, o melhor negócio que ele podia fazer, simplesmente com a visão remota, sem ele sair do local. Inclusive com a característica da atemporalidade, que significa o quê? A gente trata o tempo desse jeito. Então, assim, eu tenho agora o meu presente, enquanto eu tô falando, eu tenho o meu presente. Você que tá me escutando agora, esse é o seu grande presente. Mas as palavras que eu falei minutos antes já compõem o seu passado. Então, para nossa cabeça, nós temos o domínio somente do nosso grande presente. Mas não é isso que nossa consciência fica nos trazendo o tempo inteiro. Ela fica nos trazendo toda hora o passado, experiências do passado. E com as experiências do passado, no presente, a gente faz a projeção do futuro. Tem alguma coisa aí que a natureza está tentando nos explicar. Certo? Agora, na vida prática, vamos ver se a nossa consciência, vamos ver se não está para todos. Sabe aqueles dias que você fala assim, nossa, você começou a pensar num amigo, ou num parente, ou uma pessoa, você começou a pensar. Aí de repente essa pessoa te liga. Aí você fala, nossa, não acredito, tava pensando em você agora. Como? Como você sabe que a pessoa estava pensando em você? Isso não aconteceu uma vez. Eu peço que vocês voltem no tempo e percebam isso acontecendo com frequência. Olha, primeiro, quando a pessoa começou a pensar em você, isso já compunha o passado. Olha a característica de atemporalidade da sua consciência. Já estava no passado. Você não tem só o presente, você tem o tempo ao seu dispor. Porque a consciência consegue, ela tem essa característica de atemporalidade. Bom, agora vamos falar de multidimensão. Bom,
A pessoa, quando ela fez essa leitura do que a outra começou a pensar na pessoa, a pessoa começou a pensar em você, ela vem e te liga, peraí, da onde ela tirou essas informações? Bom, essas informações estavam onde? Seus ouvidos escutou? Veio por e-mail para você? Ou simplesmente estava numa dimensão não percebida pelos seus sentidos? Sim. Viu só? Você tem essas características. Eu estou dando somente esse exemplo. Eu estou certo que existe vários outros exemplos. Vou dar um exemplo de mãe. A mãe tem muita conexão com os filhos. Não é uma regra geral, tá bom, gente? Eu vou explicar disso de yin, yang, feminino, masculino no próximo vídeo. Então, essa característica da mãe de conexão com o filho faz com que ela habilite aquilo que todos nós já temos. Pelo desejo ardente de dar o seu melhor, sua própria vida em função do filho. E o que ela faz? Ela fica com o radar ligado. O radar dela ligado, atemporal e multidimensional. Atemporal, porque está acontecendo coisa com o filho dela que saiu. Ele saiu, sei lá, foi pra balada, sei lá, ele saiu. Mas começou a acontecer alguma coisa errada. Ela sente, ela percebe. Aí ela vai ficando agitada interiormente, vai ficando nervosa. Meu Deus, aconteceu alguma coisa com o Pedrinho, faz de conta que é Pedrinho o nome do filho. Ah, aconteceu alguma coisa com o Pedrinho, meu Deus, o que aconteceu? Eu tô sentindo, tem alguma coisa errada, não sabe explicar o que é. Só sabe que tem alguma coisa errada. É como se ela quase pudesse entender o que é. Quase que ela sabe o que é. É um rascunho de um acidente, é um rascunho de uma briga. É quase que dá para ela entender o que é. Isso não tem uma característica, gente, ó, presta atenção, não tem uma característica de atemporalidade, porque o filho tá passando por aquilo e já tá compondo o passado, é atemporal. E é multidimensional, por quê? Ela tá lá fisicamente? Ela tá lá escutando com os ouvidos? Não, ela tá percebendo. Olha a característica da consciência. De multidimensionalidade e de atemporalidade. Tá? Então, muitos, eu não vou nem citar nome de filmes aqui, são filmes e filmes e filmes e filmes retratando que governos se apropriam desta tecnologia. Gente, a gente acha que tecnologia é celular, é computador, não é. Não tem nada mais eficiente, gigante, extraordinário do que o indivíduo desenvolver a sua própria tecnologia. Ele já é essa tecnologia. Certo? Então, quando a gente abre, já começa a apimentar aqui o assunto, e abre esse precedente, mas como que você vai... Ah, eu não acredito nisso que você tá falando. Repito. Que bom. Você realmente não deve acreditar, você deve investigar. No primeiro vídeo, eu falei que é o vídeo inaugural, quando eu abri o canal, eu falei sobre o passeio de balão. Então, assistam lá, tal, eu vou explicar com um pouquinho mais de detalhes o que é esse negócio de passeio de balão, que são as experiências que você tem. Você realmente não deve acreditar, e você está certo se você está pensando nisso. Sabe por quê? Porque você precisa experienciar. De que forma você vai experienciar? Usando essa característica de atemporalidade. Como? Bom, você vai voltar no tempo. Aonde você vai voltar no tempo? Existe uma fita cassete, eu sou do tempo da fita cassete, né? Da fita cassete, do CD, agora tem nada disso, né?
Mas faz de conta que é esse tempo aí, que você tem que rebobinar, voltar a fita, né, pra ver o passado. Tem essa fita? Existe esse CD? Existe esse negócio de rebobinar o vídeo, de voltar o vídeo? Aonde tá os botões? Aonde tá os botões da vida? Como eu vou acessar essa coisa interna? Aonde? Aonde? Dentro de mim. Aonde? Dentro do meu pensamento. Então brinca de pensar. Então volta no tempo agora e começa a olhar experiência sua, começa a observar, volta. Isso já aconteceu comigo, esse fenômeno? Alguém pensou em mim e depois a pessoa me ligou. Ou eu liguei para a pessoa e falei, nossa, eu estava pensando em você e ia te ligar. Ou observe a sua própria mãe, ou de repente o seu pai, ou de repente a sua avó que te criou. Ou você mesmo percebendo certas coisas que não são cabíveis e que a nossa sociedade trata como isso, a grande maioria? Ah, com descaso. E você, como você trata? Com descaso, porque você coloca descrédito. Ai, será que é verdade que eu estou percebendo? A galera chama isso do quê? De intuição. E a intuição tem qual característica? Repetindo, atemporal e multidimensional. E fatalmente, quando aquela mãe ficou preocupada, naquele exemplo que eu dei, que aconteceu alguma coisa com o filho. E se não aconteceu, estava vias de fato de acontecer. Aí a mãe, já com o radar ligado, ela faz somente uma prece, tudo mental. Ai meu Deus, que Deus proteja meu filho. Sabe o que acontece com o filho? Ele vem contando, nossa, quase sofreu um acidente. Ele não sofreu porque a mãe conseguiu entrar no halo psique, fez uma oração e o ato da oração, aquela força eletromagnética chegou ao filho e evitou. Por exemplo, são N casos. Então, este corpo inteligente, oculto, que ninguém sabe os nomes, de organizações que fazem parte do governo e não só do governo, instituições particulares, estudam isso, levam em conta com seriedade tudo isso que eu estou contando aqui. Então se você não acreditou, que bom, você deve fazer o exercício, colocar em prática a sua arte de voltar no tempo no campo mental. Então, no campo mental, você vai tentar encontrar algum evento desse com você. Se não foi com você, você vai encontrar alguém que está dentro do seu núcleo de contatos. Você vai encontrar cenas e coisas como essa. Quando você encontrar, você vai sentir uma diminuta sensação. Qual é essa diminuta sensação? Nossa, faz sentido. Nossa, é verdade, porque isso já aconteceu. Então você precisa experienciar e colocar em prática esta característica de multidimensionalidade e essa característica de atemporalidade da sua consciência para fazer essas experiências no campo mental. Tá. Tudo que acontece pro lado de fora da vida é exatamente o mesmo funcionamento do que está por dentro. Uma das leis herméticas, eu vou colocar uma ressalva gigantesca aqui. Existe uma grande responsabilidade na hora de falar das leis herméticas. Isto é só um exemplo. As leis herméticas são aplicadas, uma única lei é aplicada em vários cenários distintos. Não se apeguem ao exemplo. Então, uma das leis que pode também, vamos dizer assim, também explicar é tudo que está acima está abaixo. Se não for isso, me perdoem, tá bom? Tem lá as leis herméticas, leis essas que perduraram, conseguiram penetrar, né, no tempo, viajar pelo tempo sem serem alteradas. Que vem lá do Antigo Egito, Hermes Trismegisto. Quem é esse cara? O que é isso?
Só a história aí por detrás é espetacular, tá? Então, assim, o que significa isso na vida prática? Tudo que... Não se atente aos exemplos, por favor. Isso é só uma vertente da verdade. São várias vertentes de verdade dentro de uma única lei hermética. Então, tem que se considerar com muita seriedade quando se fala das leis herméticas. Muita seriedade de falar sobre elas. São leis que precisam ser sentidas. É diferente da leitura convencional que a gente faz das coisas, tá bom? Então, o que significa isso dentro deste contexto que eu estou colocando? Tudo que acontece fora, na verdade, só acontece fora por causa do mecanismo, do funcionamento do que acontece por dentro. Então, o que dita o que está fora não é o que está fora que dita o que está dentro. É ao contrário. Sempre respeitem esta premissa, dando a real importância para aquilo que tem importância, que é a consciência. Mas a gente faz sempre ao contrário, a gente sempre credencia, coloca muita força e poder, dá muita importância para o que está fora e descredencia o que está dentro. Então a proposta aqui é oposto, é diferente. Então primeiro você vai credenciar o que está dentro, aí você vai vendo essas constantes, só assim você vai conseguir observar. Fora desse contexto não vai dar certo, não vai conseguir, tá bom? Então, dentro desse contexto, olha só o que eu vou dar. Tudo que está acima está abaixo. Então vou falar o que está abaixo. Eu vou para academia e fico lá horas e horas treinando para fazer musculação lá, tal. Vocês acham que no segundo dia, eu voltei, fiz academia, quando eu voltei eu olhei pro espelho, eu fiquei musculoso? Não, né? Eu tive que treinar. Fui mais um dia, outro dia, mais outro dia, até que eu fui aos poucos ganhando forma, vamos dizer assim. Então não foi do dia pra noite, eu tive que treinar. Então, isso explica os mecanismos internos, as ferramentas internas. Então, como é que você vai desenvolver essas habilidades de atemporalidade, de multidimensionalidade, se você não treinar? Então, à medida que você vai treinando, aquilo vai ficando mais intenso. Aquilo vai sendo experiências cada vez mais profundas. Inexplicáveis. Cada vez mais profunda, porque precisa da prática. Praticar. Ah, pronto. Aí tem um monte de gente, quando eu falo isso aí fora, o pessoal fala, isso dá muito trabalho. Pronto. Não adianta. Entendi. Mas a questão que tem que se colocar é o seguinte, o que eu vou ganhar efetivamente com isso? O que acontece se eu treino essas habilidades já naturais, respeitando o natural, as habilidades já inseridas, já colocadas nessa consciência? Eu vou torná-las fortes, vigorosas, vão ficar mais claras, mais ostensivas, elas vão acontecer mais vezes, eu vou ter mais domínio disso, mas não domínio no sentido pejorativo, domínio no sentido de entender melhor, de compreender melhor, de ter experiências internas mais profundas. Aí o indivíduo fala, mas experiências internas? Não, assim, experiências internas não é legal. Eu gostaria de experiências reais, essas experiências que eu vou realmente vivenciar. Não se enganem, tá bom? Essas experiências internas
Acredite, elas são muito mais reais do que essas experiências que a gente faz com o corpo físico. Vou fazer um passeio de balão, vou fazer um passeio de barco, sei lá, tô inventando aqui, tá? Elas são muito mais dinâmicas, são muito mais intensas, então não se enganem. Tá? Assim como tem casos que vocês podem estudar por aí, de pessoas que acreditam numa determinada coisa específica e eles enxergam muito esta coisa. Um exemplo prático, por exemplo, aquele que tem medo de barata, acha mesmo. Eu peço que observem. Daqui pra frente, ao invés de... vou descredenciar o que esse garoto tá falando. Ó, garoto, ó. Descredenciar o que esse rapaz está falando aqui. Não, isso não é honesto. Não é honesto. Você tem que... Não é honesto com quem? Comigo? Não. Com você. Você tem que observar. Se você não observar, você não vai ver. Porque você é senhor das suas escolhas. Ou o livre-arbítrio é soberano. Você tem que escolher observar. E aí você vai conseguir observar. Mas antes de você observar, como você vai descredenciar? Primeiro eu vou testar, primeiro eu vou observar, que é o testar. Depois, mas por hora o que me resta é observar. Então note, aquele que tem medo de barata é aquele que vai ver a barata. Ou aquele que não se importa com baratas, observe na vida, ele não vai ver. É aquele que tem medo da barata que vai ver. Agora, eu só dei o exemplo da barata. Será que só funciona com a barata ou é para absolutamente tudo? Observem. Eu só quero que exercitem a observância. Trabalhem essa questão da observância. Esse é o princípio básico do autoconhecimento. A constante observância. Porque, repito, como eu disse no primeiro vídeo lá que eu postei, como é que você vai resolver um problema, seja ele qual for da sua vida, que está te impactando, ou seja um problema que você nem sabe que ele está aí, mas ele está aí? Como é que você vai resolver ele se você não sabe da existência dele? Ah, mas eu estou sentindo o problema aqui. Não, legal, você está sentindo o efeito colateral do problema. Mas você sabe por que ele está aí? Ah, não, claro que sei, foi porque o Zezinho fez aquilo. Não foi porque o Zezinho fez aquilo. Não foi. Ah, porque o Pedrinho, se ele não tivesse feito aquilo, eu tava melhor hoje. Não foi por causa disso, tá vendo? Não foi por causa disso. Né? Mas é assunto para outro tema, para outra aula, tá bom? Então aqui eu queria encerrar essa outra característica da multidimensionalidade e da atemporalidade da nossa consciência. No mundo atômico, quântico, é diferente? Aí entra de novo aquela questão. Lembra que você vai mudando os exemplos e vai se enquadrando de novo. Por isso que a gente não pode se ater aos exemplos. Então, a lei hermética do que está acima está abaixo. E o acima e o abaixo é uma metáfora. O que está acima? Qual o entendimento do que está acima? Você que vai definir. Qual o entendimento do que está abaixo? Você define. Mas a gente já tem uma ideia do que está acima. Acima é uma coisa mais ascensionada, melhor, moralmente. O que está abaixo é uma coisa mais lenta, ainda dentro de um processo muito truncado do processo de evolução individual, né? Já traz um pouquinho dessa ideia, né? Aí você define, aí, né? O que está acima e está abaixo. Então, no próprio mundo quântico tem essa questão. Então, elementos da natureza, atômico, quando eles recebem um pacote de energia muito grande, eles saltam de um lugar para o outro, vão de uma órbita para outra. Um elétron, quando recebe muita energia, ele simplesmente salta de uma órbita para outra, porque dentro do átomo tem o núcleo do átomo, para ser bem grosseiro aqui, e tem a eletrosfera, que são
esse campo energético, né, onde fica rodando os elétrons, né? Que são, ele tem um princípio muito ínfimo de materialidade, tá bom? Ele tem um peso, não é peso que chama massa na ciência, mas eu chamo de peso porque é mais fácil para todo mundo entender. Então ele tem um peso, ele é bem levinho, mas ele tem peso, ou em outras palavras, massa. Né? Então, quando ele é estimulado, é colocado uma energia nele, ele simplesmente, e tem as órbitas, cada um fica na sua órbita. Então tem aquele que está mais próximo do núcleo, aquele que está numa órbita um pouquinho acima do núcleo, e assim vai, as órbitas, né? Uma acima da outra. Então existe um intermediário, existem órbitas definidas, né? Então, quando um elétron que está numa órbita inferior, próxima do núcleo do átomo, ela recebe uma força extra adicional, ela simplesmente sai daquele ponto e ela vai para o ponto seguinte ou para um outro, dependendo do pacote de energia que ela recebeu inicialmente, certo? Só que ela não faz trajetória, ela não tem uma trajetória, ela sai daqui e aparece lá. Ah, mas o que tem a ver isso com a minha consciência? E o que tem a ver isso com a lei hermética? Já está explicando. O que está acima está abaixo. A regra que está para o átomo está para o meu mundo interior da consciência. Que traz a característica. O que me daria mais energia no mundo da consciência? Na vida prática. Sabe quando alguém tá falando coisa ruim, tá contando as histórias que são penosas para nós, e aquelas lamentações, o que acontece com a gente? Ixi, percebe, nota, observe isso em você. Se você não consegue observar em você, volta no tempo, observe essa cena em outros momentos da sua vida, ou passe a observar você mesmo quando o outro começa a escutar. Observe, você vai murchando, vai ficando minado, com sono, vai ficando com mal-estar. Geralmente isso passa desapercebido porque a gente não observa, né? E no entanto a gente deve observar, porque quando a gente não escolhe, lembra? Alguém está escolhendo por nós. Mas esse alguém que está escolhendo, ele está consciente de que está escolhendo? Não, necessariamente. Raramente está. É tudo inconsciente. Vou falar disso melhor, tá bom? Vou falar disso melhor. Então, só que ao mesmo tempo, também, quando alguém está falando uma coisa boa, que nos empodera, que nos dá força, que trazem narrativas, que são as histórias contadas por detrás, que vão trazendo a perspectiva de esperança, de bem-estar, você pode, você consegue. Eu estou falando isso agora, você pode, você consegue, mas não estou falando para levar força, porque é realidade. Eu não vou mentir, é verdade, está para todos. Né? E eu não quero isso, eu quero para todos, inclusive para aquele que menos tem condição de entender. De verdade. É para todos. Esse é o meu objetivo. Que você consiga crescer, que você faça alguma coisa e devolva para o mundo de alguma forma. É isso que eu quero, é meu objetivo. Que você, do seu jeito ao seu modo, entenda como funciona, vá trabalhando todas essas questões em você, que cresça de dentro para fora, porque o que você cresce dentro vai manifestando para fora automaticamente, então não tem que se preocupar com nada que está fora, tudo que está fora é para mostrar o que está dentro, que é onde você tem que pensar e refletir, né? Para mudar essa programação, que a gente vai falar melhor disso depois, que uma coisa está dentro da outra, lembra? Então, é para que você faça alguma coisa, do seu jeito ao seu modo, para a gente ajudar a reconstruir esse planeta, a reconstruir, né? Mas vou falar disso com mais detalhes depois, quando eu contar a macro história, né? Como se fosse uma historinha do macro, né? Da vida. Então, assim... Então, esse comportamento, esse comportamento do átomo, a gente também, repetindo, eu estou voltando de novo, a gente também, quando recebe esse pacote de coisas boas, a gente também sobe. A gente também consegue sentir a sensação de bem-estar, a gente também consegue sentir, a gente tem esse ganho de energia, a gente até usa essa expressão, nossa, tô energizado. Ou quando alguém que falou um monte de coisa ruim, você fala, nossa, eu tô minado.
né? Eu tô sem energia, eu tô bocejando, eu tô fraco, né? Ou seja, não é exatamente a mesma coisa que acontece no mundo quântico quando um cientista ele coloca uma força externa. Qual a força externa? Ele coloca mais energia, daí o fóton sai de um ponto e vai para o outro. Usando o que? Essa característica da temporalidade, da multidimensionalidade, porque não tem o trajeto. E nós, a mesma coisa, de que forma a gente ganha energia? Ou quando a gente escuta coisas boas que vão nos trazer essa sensação de bem-estar, de bem-viver, essas narrativas de esperança, elas dão input, dão energia pra gente. E como você vai perceber isso? Com honestidade científica. Você vai olhar pra si e vai observar esses eventos acontecendo com você, esses fenômenos naturais e ocultos. Eles nunca foram ocultos, só nos faltava observar. Então a falta de observância da nossa parte nunca nos fez enxergar esse tipo de coisa comum que acontece conosco. Ah, mas eu percebi isso, eu já tinha notado isso, tá bom, e o que você fez com isso? Porque uma coisa você tem informação, outra coisa é o que eu estou fazendo com essa informação. Saca? Também é outra coisa que precisa se pensar. Tá bom? Então eu finalizo esse segundo vídeo colocando mais alguns elementos aí, essas características extraordinárias da sua consciência, mas que também é da minha, mas que também é do seu filho, da sua filha, da sua mãe, daquele parente que você gosta, e acredite, também é daquele que você não gosta, porque o amor incondicional não faz distinção. Né? Muito legal essa parada do amor incondicional, o que é esse negócio inexplicável? Falaremos disso depois também, tá bom? Então, por hora, namastê, em Lakesh namastê, eu saúdo Deus que está em você. Em Lakesh, eu sou você, você sou eu. É como se fosse isso, uma extensão, né? Então, namastê em Lakesh.